está falando aqui, quando ele escreve aos irmãos da cidade de Corinto. Paulo está vivendo um tempo de confronto. Não sei se você já foi confrontado alguma vez. O ministério de Paulo, ele estava sendo colocado em xeque, né, em dúvida por aquelas pessoas que não acreditavam, não confiavam ou queriam, na verdade, tumultuar a igreja de Deus. Desde o capítulo 6, Paulo vai fazer uma defesa do seu ministério, fazer uma defesa da obra que o Senhor colocou ele para fazer. E aqui no capítulo 10, quando ele vai falar sobre essa atitude, né, de luta, de guerra, de batalha. Você, meu irmão, sabe que a nossa vida ela é uma batalha constante. Todos os dias nós levantamos para vencer, mas levantamos para vencer batalhando, né? Levantamos para vencer encarando os desafios, encarando as dificuldades. Deus disse que estaria conosco, Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. É uma promessa do Senhor de que Ele estaria conosco e Ele não volta atrás na sua palavra, não volta atrás na sua promessa. Com certeza o Senhor está conosco. E Paulo, ele mesmo sendo um grande homem que foi usado por Deus em muitas coisas, ele não estava isento, né, dessa batalha, não estava isento dessas lutas. Como você e eu não estamos isentos das lutas, não estamos, não pelo fato de servirmos ao Senhor, que estamos imunes às dificuldades. Não, ao contrário, Jesus disse, né, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas para permanecermos bem animados, porque como Ele venceu o mundo, nós também vamos vencer, não por nós mesmos, mas por causa da graça do Senhor, da presença do Senhor na nossa vida a cada dia. E Paulo ele vai falar sobre isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 10. Ele vai dizer assim, se você puder, me acompanhe, diz assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo, eu que segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde, entretanto ausente, sou ousado no falar. Suplico-vos que quando estiver convosco não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que ousarei agir, para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos. Pois, verso 4, as armas da nossa guerra, talvez a sua versão diga as armas da nossa milícia, né, não são terrenas, ou não são humanas, ou não são carnais, mas poderosos em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obedientes a Cristo. Olha que coisa interessante. Olha que Paulo está dizendo. Ele fala... Primeiro ele começa dizendo, vocês, Coríntios, estão dizendo que eu, longe de vocês, eu sou ousado. Mas quando estou perto de vocês, eu sou um fraco, falo mansinho. Paulo estava dizendo para eles assim, não me obriguem a falar com intrepidez diante de vocês, como eu gostaria de falar. Paulo, ele está dizendo, ele começa no verso 1, dizendo assim, Paulo... Por que ele está falando isso? Porque toda a carta aos Coríntios, ele sempre coloca Timóteo, como se Timóteo estivesse, né, ao lado dele o tempo todo, escrevendo, ensinando. Mas aqui no capítulo 10, Paulo está dizendo, Timóteo não tem nada a ver com isso. Agora eu que vou falar, eu que vou dar a instrução. É eu que vou dizer. E é interessante como ele se dirige aos Coríntios, dizendo, vocês estão achando que... né, pelo fato de eu estar longe, eu falo com ousadia, e perto eu falo mansinho. Paulo diz assim, eu não quero falar com vocês com arrogância, não quero falar com vocês com grosseria, não quero falar com vocês como talvez devesse falar. E ele diz por quê, irmãos, e é esse porquê que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está no verso 3 do capítulo 10. Olha o que Paulo diz: porquanto embora vivendo como seres humanos, talvez a sua versão diga andando na carne, vivendo como um ser humano comum, Paulo diz, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Olha que coisa interessante.
Embora vivendo nesse mundo mal, cheio de mentira, cheio de arrogância, cheio de alguém querer ganhar vantagem sobre nós, cheio de dificuldades, embora vivendo nesse mundo de horror, embora vivendo nesse mundo onde as pessoas tratam os outros com indiferença, com maldade, Paulo está dizendo, embora vivendo aqui na carne, vivendo como seres humanos, nós não lutamos segundo a carne. Que palavra poderosa é essa que Paulo está nos ensinando, irmãos? Ele está dizendo que os padrões de Deus é um padrão diferente. Está dizendo que os padrões do Senhor são padrões baseados não na força do nosso braço, não no conhecimento intelectual que possuímos, não na sabedoria. Nada disso Paulo está dizendo que é errado. Em momento algum, Paulo está dizendo para nós não estudarmos, para nós não adquirirmos conhecimento. Paulo está dizendo que, embora vivendo nesse mundo, rodeado, cercado de contaminação, de corrupção, contaminado de ganhos e perdas pelo lado humano, Paulo está dizendo assim, nós somos pessoas que não lutam, que não militam, que não estão no combate, combatendo segundo os padrões dessa terra. Quais são os padrões dessa terra? Você mesmo pode fazer uma análise e descobrir quais são os padrões, que é inveja, é fofoca, é contenda. Os padrões dessa terra são diferentes dos padrões celestiais. Paulo está dizendo para mim e para você que as nossas armas, as armas da nossa milícia, o verso 4 ele diz assim, as armas da nossa guerra, ele está se referindo ele está usando uma linguagem militar para dizer que nessa batalha que nós estamos travando nesse momento, nossa vida, elas são vencidas, ganhamos, conquistamos, não conforme os padrões desse mundo, mas eles assim são os padrões espirituais. Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus. Olha que coisa interessante. O versículo 4 ele diz que as nossas armas são poderosas não em nós mesmos, não no nosso conhecimento. Paulo deixa de lado todo orgulho, toda soberba, toda arrogância. Ele está dizendo que as nossas armas, elas são baseadas no autor da vida. Vamos olhar para Jesus, que venceu o maior combate de todos. Vamos olhar para Jesus e observar aquele que venceu a maior das lutas, que travou a maior das guerras e é o maior dos vencedores. É Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso molde, ele é o espelho onde nós podemos olhar e ver, né, tudo que precisamos fazer. As armas da nossa guerra, elas são poderosas em Deus. Curiosamente, Paulo não dá detalhes aqui de que armas são essas, mas como cristãos, como pessoas tementes a Deus e que vivem nesse mundo cercado de tanta maldade, nós já sabemos que essas armas não têm nada a ver com o padrão dessa terra. São armas que têm o padrão celestial, têm o nível celestial. No capítulo 6, o apóstolo Paulo fala em armas de justiça. Por favor, se você puder abrir aí no capítulo 6, ele está fazendo uma defesa do seu ministério, dizendo que o seu ministério possui algumas marcas, né? Ele diz assim, o verso 3, capítulo 6, verso 3, não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, que bênção, irmãos. Você e eu podemos dizer nessa noite, somos servos de Deus. Recomendamos-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, persevere em sofrimentos, privações e tristezas. Tudo isso são marcas que às vezes somos obrigados a carregar, mas temos a vitória também, a marca da vitória. Ele diz assim, açoites, prisões, tumultos em trabalhos árduos, com noites sem dormir e jejuns. Isso era o que Paulo vivia, ele está falando dele. Verso 6, em pureza, conhecimento, paciência, bondade, santo e no amor sincero. Verso 7, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque quanto na defesa. As armas
embora Paulo não enumere elas lá no capítulo 10, aqui no capítulo 6, quando ele está fazendo a sua defesa, quando ele está falando quais são as marcas do seu ministério, as marcas do seu apostolado, ele diz que as marcas das suas armas, né, são armas de justiça. Armas, que coisa maravilhosa. Armas de justiça. Que coisa tremenda. Armas da justiça, tanto no ataque quanto na defesa. Justificados, se nós lermos o capítulo 5, a Bíblia vai se completando, se nós lermos o capítulo 5, vai falar de justificação, que somos justificados. A justiça de Deus, ela nos alcança, e agora, do princípio ao fim, as armas que temos que lutar são armas de justiça, armas justas, poderosas em Deus, poderosas para destruir. E ele fala que não é só para convencer contra falsos argumentos. Ele diz aqui, ó, no versículo 5 do capítulo 10, porque tantas palavras contrárias, tantos argumentos mentirosos, tantas palavras que vêm tentar tirar o foco da nossa vida do Senhor. Né? Ele está dizendo que essas armas poderosas em Deus, elas são para destruir vãs filosofias. E diz assim, arrogância que tentam levar pessoas para longe do conhecimento de Deus. Talvez a sua versão diga, são poderosas para destruir fortalezas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Lá em Corinto, próximo da cidade de Corinto, havia uma montanha alta e nessa montanha tinha uma fortaleza. Que os coríntios se orgulhavam disso, e Paulo está dizendo, as armas que Deus nos deu, as armas da nossa milícia, as armas que temos, elas são espirituais e são poderosas em Deus. E aí talvez Paulo apontando, fazendo menção, de certa forma, mexendo com o brio dos coríntios, dizendo, está vendo aquela fortaleza que vocês tanto admiram? Está vendo aquela fortaleza que vocês acham ela tão forte, assim, tão impenetrável? As armas que Deus nos dá, elas destroem fortalezas, destroem sofismas, vãs filosofias que se levantam contra o conhecimento de Deus. E não só isso, irmãos. E não só isso. Ele diz mais, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é para nos chamar a atenção. O foco da nossa vida cristã é a obediência de Cristo. Conhecimento do Senhor, a intimidade com o Senhor. A maior bênção, irmãos, que nós podemos ter nessa nossa vida é a presença do Senhor constante conosco, nos conduzindo, o conhecimento de Deus, né? As armas que temos que lutar, que temos para lutar, que usamos para lutar, tem o propósito de trazer, proporcionar para mim e para você conhecimento de Deus. Sejam armas de oração, sejam armas de jejuns, como ele fala no capítulo 6, tudo aquilo que ele viveu, privações, provações. Talvez você e eu não passemos por isso, talvez Paulo estava ali só fazendo a sua defesa e declarando tudo aquilo que ele viveu, mas o Deus que sustentou Paulo na sua caminhada, que sustentou Paulo no seu ministério, o Deus que disse para Paulo que estava com ele, né, as armas que ele usava eram armas poderosas em Deus, armas espirituais poderosas no Senhor. É o mesmo Deus que disponibiliza essas armas para nós nesse tempo em que nós estamos vivendo. Como Paulo foi vencedor, e vamos pensar que ser vencedor como Paulo não foi andar de carrão, irmão, foi cumprir o propósito de Deus e ter o conhecimento do Senhor. A vitória de Paulo, irmãos, é ter sido recebido na glória pelo Senhor. A vitória de Paulo, irmãos, é ter desfrutado de comunhão com Deus. Essa é a grande vitória da nossa vida, desfrutar de bênçãos com o Senhor, da intimidade com o Senhor. Eu sei que Jesus diz em Marcos capítulo 10, que aquele que deixar pai, mãe, filhos, irmãos e tudo nessa vida por amor a ele, receberá 100 vezes nessa terra e por fim a vida eterna. Eu sei que, mesmo não merecendo, Deus nos abençoa, mas esse não é o alvo. O objetivo do Senhor é que as marcas desse evangelho, as marcas do Senhor, as marcas das armas poderosas que temos em Deus,
vai fazer da minha vida e da sua vida, né, uma vida vitoriosa em Deus, baseado na comunhão, baseado na intimidade, baseado naquilo que Deus tem para cada um de nós. Levando cativo todo pensamento até a obediência de Cristo. Nós precisamos não só conhecer o ensinamento de Cristo, não precisamos não apenas saber citar alguns textos da Bíblia, nós precisamos ser obedientes à palavra de Cristo. E isso começa com a transformação da nossa mente, levando cativo o nosso pensamento até a obediência do Senhor, levando cativo o nosso entendimento. O mesmo Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 2, para nós renovarmos a nossa mente, renovarmos a nossa vida com a transformação da nossa mente, a fim de que possamos experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E ainda para terminar, eu quero citar o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que bênção que Paulo estava dizendo para os filipenses. Estava apontando uma vida vitoriosa. Vida vitoriosa, volto a falar, é uma vida de intimidade com Deus. Uma vida que vence pela fé. Nos levantamos para vencer, irmãos. Quando nós nos levantamos e dizemos assim: a despeito de qualquer luta que eu estou passando, vou lutar com as armas certas e vou vencer, porque o meu Deus é vencedor. Romanos 8,37 diz que o Senhor nos faz, mais que vencedores. Paulo, quando está citando, ele fala de um monte de situações de dificuldade, e ele diz assim: mas em todas essas coisas, ele fala de guerra, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele fala assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ser mais que vencedor, irmãos, é estar no centro da vontade de Deus, é cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida, é cumprir o propósito do Senhor para a nossa família, é não parar, é não desistir, é prosseguir na caminhada, é continuar. Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda, chame o seu irmão em Cristo, chame o seu pastor, chame o seu líder, fale: olha, eu preciso de ajuda, preciso que você ore por mim, preciso ser aconselhado, preciso talvez que você puxe a minha orelha para me corrigir, mas eu sei que Deus tem um propósito para mim, eu quero cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. Isso, irmão, é andar em vitória, é viver talvez passando por momentos de dificuldade dia após dia, mas sempre enxergando que Deus está conosco e que as nossas armas, irmãos, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas e destruir todo pensamento que tenta tirar o nosso foco de Cristo, tenta tirar o objetivo da nossa vida, que é servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor independente das circunstâncias. Eu quero, nessa noite, declarar uma palavra de bênção para você. Eu quero dizer que você e eu, nessa noite, podemos voltar o nosso pensamento ao Senhor, lutar com as armas certas. Talvez não conseguimos ainda andar em vitória porque estamos usando as armas erradas. Nossa guerra não é contra pessoas. Nossa guerra, o próprio Paulo diz em Efésios capítulo 6, ela é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Por isso não adianta lutar com armas humanas, armas carnais. Precisamos lutar com as armas espirituais. E de acordo com Paulo, essas armas são poderosas em Deus. Nessa noite, faça uma análise da sua vida, como você tem lutado, como você tem guerreado, quanto de vitória você tem conseguido. Talvez você e eu não estamos conseguindo vitórias, porque nossas armas, as armas que temos usado, não têm sido apropriadas para a batalha, porque essa batalha ela é espiritual. Mas há um Deus que nos chama, nos convida para viver uma experiência de vitória com Ele. Precisamos usar as armas certas. Nessa noite, busque ao Senhor, diga: Espírito Santo, me orienta, me ajuda, me guia. Espírito Santo, me ensina que tipo de arma eu tenho que usar. São espirituais, irmãos. É a oração, é o jejum, é o perdão. Talvez você e eu precisamos perdoar, liberar perdão, pedir perdão.
Sabe, às vezes é chegar com humildade diante das pessoas e falar: olha, eu vivi um momento difícil, me ajuda, quero me reconciliar com Cristo. Talvez você esteja afastado de Cristo. Para estar afastado de Cristo não precisa estar afastado da igreja. Às vezes pessoas estão afastadas do propósito e isso já é um grande problema. Nós precisamos nos reconciliar com o Senhor, nos reconciliar com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você e eu possamos desfrutar de um tempo de comunhão com Deus, um tempo de alegria, um tempo de transformação, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente. Eu vou cantar aqui